Pessoal, prontos para ouvir algumas mentiras e verdades sobre o aborto? Então vamos começar esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, dando continuidade, a gente está aqui falando da dignidade da mulher, né, de feminismo, e até feminismo dentro da igreja, né, como no vídeo passado. Nesse eu selecionei uma revista das mais recentes, né? Antes da morte de Dom Estevão, de outubro de 2005, a revista número 520. E ele intitulou Mentiras e Verdades sobre o Aborto, porque pela internet chegou na redação da Pergunte e Responderemos uma série de questões relacionadas ao que a mídia vem trazendo sobre aborto, né? Sobre o aborto eugênico, né, que é aquele aborto que procura eliminar fetos com problemas de saúde, sobre o direito da mulher com relação ao próprio corpo, sobre a legalidade do aborto. Então, aquelas questõezinhas bem polêmicas. O que eu acho interessante é que nessa, Dom Estevão fala por si. Porque em algumas revistas ele está sempre comentando, né, um livro, um artigo. Essa não, essa ele pegou e respondeu uma por uma. Mentira 1, a verdade. Mentira 2, a verdade. Então, assim, é Dom Estevão puro aqui, tá? Então, eu faço questão de ler realmente as respostas dele, porque eu achei muito interessante e sempre tão atual, né, gente? São questões que são imutáveis, porque a verdade sobre a vida foi Deus quem criou, e Deus é imutável e atemporal. Então, vamos começar aqui nosso estudo. Dom Estevão vai abordar primeiramente sobre o aborto terapêutico. Ele diz, né, a mentira 1, é desumano não legalizar o aborto terapêutico, que deveria ser realizado quando a gravidez põe a mulher em risco de morte ou de um mal grave e permanente. Isso, um parênteses, né, o Catecismo da Igreja Católica também fala muito sobre esses temas. Atualmente, a ciência médica garante que praticamente não há circunstâncias em que se deva optar entre a vida da mãe e do filho. Esse conflito pertence à história da obstetrícia. Já em 1951, o Congresso de Cirurgiões do American College diz que todo homem que faz um aborto, todo aquele que faz um aborto terapêutico, ou ignora os métodos modernos para tratar as complicações de uma gravidez, ou não quer dispor de tempo para usá-los. O próprio caso da gestação ectópica, né, que é a gestação que se desenvolve fora do útero, está sendo dirigido medicamente cada vez com maior facilidade. Por outro lado, o Código de Ética da Medicina Médica, né, afirma que, em caso de complicações na gravidez, devem ser feitos esforços proporcionados para salvar mãe e filho, e nunca como saída de morte premeditada de um deles. A mentira 2. É brutal e desumano permitir que uma mulher tenha o filho produto de uma violação, né, um estupro. Por isso, por estes casos, deveria ser legalizado o aborto chamado sentimental, o que o nosso Código Penal hoje autoriza, né? Em primeiro lugar, nós temos a gravidez, que segue a uma violação extremamente rara. Aí ele vem com uma pesquisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a violação é um sério problema. Aproximadamente 78 mil casos de estupro foram notificados em 1982, e pegando dados antigos aqui, né? Esta cifra é mais importante se se leva em conta 40 a 80% das violações não são denunciadas, né? Porque o estupro é o único crime no Código Penal que a pessoa, quer dizer, um dos únicos, né? A calúnia também, os que ferem a índole íntima do ser humano, o direito entende que o ser humano ele tem que fazer parte daquela denúncia. Então, o estupro não é um caso em que, por exemplo, um promotor fica sabendo, ele vai lá, pega e ele mesmo denuncia. Por quê? Porque ele vai expor a vítima. Então, alguns casos, só falando uma curiosidade jurídica, mas isso é porque ele está dizendo que muitas pessoas não denunciam. Então, nestes casos, a gravidez é extraordinariamente rara, por várias causas. Por exemplo, as disfunções sexuais em seus violadores,
tem uma taxa alta, ele fala aqui, né? Aí ele dá uma porcentagem. Em outro estudo foi comprovado que 51% dos violadores experimentam disfunções que não lhe permitem terminar o ato sexual. São detalhes do estupro que muitas vezes nós não sabemos, né? Nós só ouvimos falar no estupro porque, lógico, a conjunção carnal por si já é o estupro. E hoje em dia até o ato libidinoso é estupro, mesmo sem a conjunção carnal. Mas ele está dizendo aqui que mesmo nesses casos, 51% não chega, né, por disfunções, não chega a terminar o ato. São pessoas que muitas vezes têm problemas graves, né? Outra causa pela qual é extremamente rara a gravidez por violação, a total ou temporária infertilidade da vítima. Né? Diz que 43% das vítimas encontram nas características de mulheres que tomam anticoncepcionais, têm DIU, ligadura de trompas, e que 20% dessas mulheres se situavam nessa categoria. Somente uma minoria das vítimas tem o potencial de fertilidade. Isso se a gente parar para pensar que fertilidade é um dia no mês, né? Tem os dias antes e os dias depois, porque o espermatozoide fica fértil, né? 3 dias antes, 3 dias depois, mas tem um dia certo, né? Então não é tão simples engravidar. Então ele está falando da raridade dos casos de gravidez por estupro, né? Aí ele diz que o estudo registrou somente 0,6% do caso de gravidez por estupro. E aí ele vai e resume, né? Eu cortando aqui porque ele fez uma análise um pouco mais criteriosa. Procurar legalização baseada em uma exceção é totalmente irracional do ponto de vista jurídico. É óbvio que o espantoso crime da violação é utilizado para sensibilizar o público a favor do aborto. É mais uma bandeirinha, né? Apresentando o fruto inocente de uma possível concepção brutal como um agressor. Né? Está dizendo que a vítima, o bebê, né, se tornaria o agressor por estar no corpo da mulher. Então vamos tirar esse agressor, né? Uma coisa totalmente... É claro que a mulher sofreu espantosa agressão, a do estupro. Apresentar o aborto como solução é dizer que um veneno deve ser combatido aplicando-se outro. O aborto não tira a dor física ou psicológica produzida em um estupro. Ao contrário, acrescentará as complicações físicas e psíquicas que o aborto tem por si mesmo. Quer dizer, o aborto é algo mais abominável que o estupro, né? Porque o estupro em si não está tirando a vida e o aborto está. Óbvio que não dá para dizer que não é abominável, né? Absurdo, mas assim, comparando a gravidade, foi o que ele quis dizer, é um veneno. Por outro lado, o fruto deste ato violento é uma criança inocente que não compartilhou a brutal decisão de seu pai genético. Mas os legisladores especializados afirmam que legalizar o aborto sentimental é abrir a porta a sérias complicações jurídicas. Praticamente qualquer união, inclusive consensual, poderia ser apresentada como contrária à vontade da mulher, né? E, portanto, uma violação. Né? Então, abre uma porta realmente imensa para qualquer dessas situações. Né? Então, vamos partir para a terceira mentira. É necessário eliminar uma criança com deficiências porque ela sofrerá muito e ocasionará sofrimentos e gastos para os pais. A verdade. Este princípio, conhecido como o do aborto eugenésico, é baseado no falso postulado de que os lindos e saudáveis devem estabelecer o critério de quanto vale uma vida ou não. Com este critério, teríamos motivos suficientes para matar os deficientes já nascidos. Né? Vamos concordar, né? Inclusive os idosos também, que estão nas cadeiras de roda, quem mais? Vamos colocar aí um monte de gente. Por outro lado, cientificamente, os exames pré-natais não têm segurança de 100% para descobrir malformações ou defeitos. Ainda que tenha hoje em dia, né, essa revista de 2005, não importa. Por exemplo, no caso de rubéola, o aborto matará 5 criaturas perfeitamente saudáveis para cada bebê afetado. Por último, quem pode afirmar que os deficientes não desejam viver? Uma das manifestações contra o aborto mais impressionantes no estado norte-americano da Califórnia foi realizada por um numeroso grupo de deficientes reunidos sob um cartaz: "Obrigado, mamãe, porque não me abortou". O Dr. Paul Cameron demonstrou perante a Academia de Psicólogos Americanos que não há diferença entre as pessoas normais e as anormais no que concerne à satisfação da vida, atitude perante o futuro e vulnerabilidade à frustração, ou seja, comum a todos nós, né, doentes ou não. Dizer que essas crianças desfrutariam menos da vida é uma opinião que carece de apoio empírico e teórico. Aliás, ninguém perguntou para ela, né?
estão se concluindo por outra pessoa. Inclusive, são numerosos testemunhos dos pais de crianças deficientes físicos ou mentais que manifestam o amor e a alegria que esses filhos lhes proporcionam. Né? E Dom Estevão, conhecimento de causa, né? Tá aqui um monge, né? Quantas pessoas Dom Estevão não atendeu, um homem do seu tempo, né? Que conviveu com tantas situações. Então, é um homem que fala com conhecimento de causa, ele não é só né, um conservador, um cara que está defendendo um tema apenas, né? Ele é um cara que tem conhecimento de causa, muito estudioso. Mentira 4. O aborto deve ser legal porque toda criança deve ser desejada. É um contrassenso, né? Este é um argumento absurdo aí. O desejo ou não desejo não afeta em nada a dignidade e o valor intrínseco de uma pessoa. A criança não é uma coisa cujo valor pode ser decidido por outrem de acordo com seu estado de ânimo. Por outro lado, que uma mulher não esteja contente com sua gravidez durante os primeiros meses não indica que não vá amar o seu bebê uma vez nascido. Eu já ouvi muita história com relação a isso. Pode ser comprovado que nos países onde o aborto é legalizado, aumenta a violência dos pais sobre as crianças, especialmente a da mãe sobre seus filhos, ainda quando são planejados e esperados. A resposta a isto é que quando a mulher violenta sua natureza e aborta, aumenta sua potencialidade de violência e contagia a sociedade, a qual vai se tornando insensível ao amor, à dor e à ternura. Mentira 5. O aborto deve ser legal porque a mulher tem direito de decidir sobre o próprio corpo. Olha o que ele fala sobre isso. O senso comum e a ciência moderna reconhecem uma gravidez a 2 vidas e 2 corpos. Mulher, segundo a definição do dicionário, é um ser humano feminino. Dado que o sexo é determinado cromossomicamente na concepção, e mais ou menos a metade dos que são abortados são seres humanos femininos, obviamente não toda mulher tem direito a controlar seu próprio corpo, pois na verdade a gestante controla 2 corpos e 2 vidas. Ou seja, ela defende a bandeira para ela, mas não para o filho dela, né? Mentira 6. Com a legalização do aborto, terminam os abortos clandestinos, que é uma coisa que se diz, né? Ah, porque o aborto clandestino mata muito mais mulheres, então vamos legalizar o aborto? Aí que ele vai responder, a verdade. As estatísticas dos países desenvolvidos demonstram que não é assim. Pelo contrário, a legalização do aborto o converte em um método que parece moralmente aceitável e, portanto, em opção possível que não é igualmente considerada nos lugares onde não é legal. Mas, dado que a grande maioria dos abortos não são por motivo sentimental, terapêutico ou eugenésico, mas por uma gravidez considerada vergonhosa, não é estranho que a mulher, especialmente se é adolescente ou jovem, busque igualmente métodos abortivos clandestinos pela simples razão de que uma lei, ainda que tire a pena legal, não tira a vergonha e o desejo de ocultamento. Ou seja, ninguém vai para o hospital abortar e diz assim, peraí gente, eu vou ali abortar, vou ficar internado 2 dias e volto, né? Normalmente é uma coisa que se faz no oculto. Por outro lado, essa mentira é baseada no mito segundo o qual os abortos legais são mais seguros que os clandestinos. Aí ele vem aqui dar um exemplo que uma investigação realizada em 1978 nos Estados Unidos constatou que só nas clínicas de Illinois foram produzidas 12 mortes por abortos legais. Enfim, né? A mulher corre risco de qualquer forma. Mentira 7. O aborto deve ser legal porque a mulher tem direito sobre seu próprio corpo. A verdade, tem alguma pessoa direito a decidir sobre seu próprio corpo? Sim, mas até certo ponto. Pode alguém querer eliminar um vizinho ruidoso só porque incomoda os seus ouvidos? Obviamente não. Ocorre o mesmo no caso do aborto. A mulher estaria decidindo não sobre seu próprio corpo, mas sobre de um ser que não é ela, ainda que esteja temporariamente dentro dela. E a igreja, nesses casos, né, que a mulher rejeita, ou do estupro, aconselha a doação. Né? Esse é o conselho da igreja, doe seu filho, né? Apresente seu filho à adoção. O aborto é uma operação tão simples, né? Mentira 8, que é como extrair um dente ou as amígdalas. Quase não tem efeitos colaterais. A verdade, as cifras desmentem esta afirmação. Depois de um aborto legal, aumenta a esterilidade em 10%. Os abortos espontâneos também, em 10%. E os problemas emocionais sobem de 9% para 59%. Além disso, há complicações decorrentes no caso consecutivo de gravidez se a mulher tem o fator RH negativo.
A incidência de gravidez extrauterina aumenta de 0,5% para 3,5%. E os partos prematuros de 5 a 15. Também podem ocorrer perfurações do útero, coágulos sanguíneos nos pulmões, infecção, hepatite produzidas pelas transfusões que podem ser fatais. Além disso, as pesquisas tendem a confirmar uma importante tese médica. A interrupção violenta do processo de gestação mediante o aborto afeta as células das mamas, deixando-as sensivelmente mais propensas ao câncer. Não tem como não refletir nisso. Imagina você está violando a própria natureza. É a mesma coisa, em vez de você comer uma comida saudável, você começa a tomar refrigerante e comer batata frita de pacotinho todo dia. Você está violando a natureza. Tudo que vai distanciando a gente do que é natural tem consequência, gente. É só pensar um pouco, né? Alguns partidários do aborto, inclusive chegaram a argumentar que um aborto é menos perigoso que um parto. Esta afirmação é falsa. O aborto, especialmente nos últimos meses de gravidez, é notavelmente mais perigoso. Nos países ricos, morrem 2 vezes mais mulheres por aborto legal do que por disfunções do parto. Por outro lado, algumas mulheres têm problemas emocionais e psicológicos imediatamente depois do aborto. Outras os têm depois. Trata-se da síndrome pós-aborto. Para finalizar, Dom Estevão diz: as mulheres que padecem dessa síndrome negam e reprimem qualquer sentimento negativo por um período de ao menos 5 anos. Depois surge uma variedade de sintomas, desde suores e palpitações até anorexia, alucinações e pesadelos. Os sintomas não surpreendentemente similares aos da síndrome de tensão pós-traumática que sofreram alguns veteranos, 10 anos ou mais depois de ter combatido em uma guerra. Olha a comparação da gravidade da situação. Então, gente, Dom Estevão aqui nos faz um alerta, né? Que a gente fale mais sobre isso, pense mais sobre isso e principalmente, né? Quem que é um homicida por natureza? É o próprio demônio. Não existe, eu acho que não existe uma mulher que queira tirar um filho do útero que não esteja influenciado também por uma forte tentação pelo maligno, né? Então, o conselho que eu dou para as mulheres que estão pensando em abortar ou que já fizeram, as que já fizeram, se confessem, façam um propósito de oração, peçam perdão a Deus, né? Procurem o sacerdote. E as que pensam em fazer, entrem em oração também, façam orações de exorcismo, orações que pedem para que o mal se afaste de si, porque existe uma influência, né, do maligno também sobre as nossas vontades. Então a gente não pode excluir nunca a questão espiritual que está acima, né, que paira disso tudo, sobre as novas vidas, as almas que Deus quis mandar, porque nenhuma vida vem para a Terra sem que Deus a tenha pensado antes, seja pela situação de que for, porque também Santo Agostinho nos diz, né, Deus não teria permitido o mal, se isso chegasse a ser um mal, sem que dele não fosse tirar um proveito muito maior. Então, se Deus um dia permitir uma gravidez indesejada, que essa gravidez seja tida como algo, né, a ser ofertado a Deus, né, uma maneira de doar sua própria vida, se unir à cruz de Cristo, né, rebuscar o sentido da cruz entre nós, né, o sentido do sofrimento, o sentido dos nãos da vida, o sentido das coisas que você precisa encarar enquanto ser humano sujeito a tudo, né? Uma violência, né? Uma doença, enfim, encarar com fé, abraçar a cruz e segurar na mão de Deus, de Nossa Senhora, que nunca nos desampara, tá bom? E Dom Estevão não fala nada em vão. É um homem muito preocupado com a vida humana, um homem que amou muito a humanidade. Então pensem bem, tá bom? A gente segue aí, falando um pouco mais desses casos. Até mais.